Essa é uma história de casas mal-assombradas da família italiana Michelin. Eles vieram ainda no final do século, as primeiras levas de italianos que vieram para substituir os escravos após a abolição da escravatura. Viviam em grandes colônias e ocupavam casarões com suas grandes famílias. O meu bisavô, Antônio, não era o João de Santo Cristo, mas era temido e destemido. Nada, exatamente nada, o punha medo. Os Michelins haviam acabado de receber uma proposta para tocar uma fazenda de café na Gleba Santana, no noroeste do Paraná, nas proximidades do Rio dos Índios. Quando esses italianos chegaram à fazenda, começaram a decidir onde cada família iria morar, já que meu bisavô tinha vários irmãos que já eram casados e tinham filhos. A maior família era do meu bisavô, com seus 9 filhos e já alguns netos. Claramente ele teria que ficar com a casa maior, mas os outros moradores que já moravam na fazenda lhes disseram algo que desanimou toda a família de Antônio. Este casarão era mal assombrado. Durante algumas noites ouviam-se barulhos que não era possível identificar de onde vinham e nem o que eram. Muitos se mudaram dali para casas menores por não conseguirem dormir. Esse era o assunto das rodas de fogueiras na fazenda. Todos ali acreditavam que era o falecido Mário Antu, filho de português com índio. As pessoas sempre associavam os índios às coisas sobrenaturais. Mas o meu bisavô, Antônio Michelin, era destemido. Não dava a mínima para o que diziam. Eu não estou nem aí para espírito, lobisomem, saci, mula sem cabeça. Isso é tudo balela, dizia ele. Seus filhos e netos e sua esposa ficaram apreensivos. Mas, como a palavra do patriarca era a que mandava, todos se instalaram naquela casa mal assombrada. Naquela noite, todos dormiram muito tarde, pois tiveram muito trabalho para alojar a todos. Depois do jantar, ainda fizeram uma ceia com pão e café com leite antes de dormirem. A filha caçula do casal quis deixar uma vela acesa para espantar a assombração, mas Antônio não permitia velas acesas enquanto todos dormiam, com medo de incêndios. No outro dia, Mariquinha, uma das filhas de Antônio, relatou ter ouvido algo, um barulho, um grunhido, mas logo dormiu, porque estava muito cansada da mudança. Na segunda noite, era por volta das 20 horas que Antônio deu ordem de recolher para todos, pois queria acordar às 4 da manhã para ir para a roça. Quando o silêncio predominava, ouviu-se um barulho que acordou quase todos ao mesmo tempo. Mais do que depressa, Antônio pegou o farolete e foi em direção ao barulho, enquanto todos os outros fugiam dele. Tinha a impressão que o barulho vinha do telhado, porém da parte de dentro da casa. Dificilmente as casas tinham forro, então as vigas e caibros de sustentação ficavam visíveis. Ele procurou por todos os cantos e o barulho não parava, como se o espírito não fosse nem um pouco tímido. O barulho continuou por um tempo e parou. Todos voltaram para suas camas, mas quando a adrenalina baixou e estavam quase pegando no sono novamente, o barulho voltou ainda mais bizarro. Parecia até uma brincadeira de alguém, mas essa pessoa teria que estar dentro da casa, pois o barulho estava muito próximo. Parecia que o som mudava de lugar.
Quando estava quase chegando perto, ele mudava de direção e parecia que estava do outro lado da casa. E meu bisavô ficava de um lado para o outro com a lanterna. O galo cantou às 4 da manhã e ninguém teve dificuldade para levantar. Todos estavam com muito medo e assustados. Tomaram café em silêncio e Antônio ainda debochava de todos. Não sei como o senhor ainda acha que não é nada. Depois do que passamos essa noite, Deus me livre, disse Sebastião, o mais velho dos irmãos. Terceira noite e minha bisavó insistiu para deixar o lampião aceso e algumas velas. Antônio relutou, mas deixou. Naquela noite, nada se ouviu. Viu, pai? É só deixar uma luz acesa que os espíritos não chegam perto, disse Mariquinha enquanto abanava café. Antônio riu e disse, eu não acredito em nada disso. Apesar de acreditar muito em Deus e nos santos da Igreja Católica, Antônio não acreditava em interações entre espíritos e seres humanos e disse que era só uma questão de tempo até ele descobrir o que ou quem estava atrapalhando as noites da família Miquelin. Porém, na outra noite, mesmo com 2 lampiões acesos, o barulho voltou. Com a mesma característica, ora parecia vir de um lado da casa, ora parecia vir do outro. O sábado chegou e com ele um padre. Minha bisavó havia pedido para chamar um sacerdote para rezar pelo espírito e pedir para que ele deixasse aquela família em paz. O padre benzeu a casa e fez diversas orações, inclusive parecidas com a de exorcismo. Parece que a visita do padre deixou aquela entidade ainda mais irritada, pois do sábado para domingo tudo ficou ainda mais intenso e tenso. Na segunda-feira, Antônio preparou um cavalo e foi para a cidade. Não disse nada a ninguém, simplesmente foi. No fim da tarde, ele apareceu com um objeto chamando a atenção no alforje. Era um farolete de 4 pilhas grandes. Desses quase ninguém tinha. Era caro. Era mais eficiente que um farol de caminhão. Hoje eu descubro o que é. Quando aquela segunda-feira estava acabando, todos foram dormir, menos um. Antônio ficou sentado no sofá da grande sala, esperando aquele barulho começar. Ele estava cochilando com o farolete na mão quando o barulho começou. Deixou o barulho aumentar com o equipamento desligado. Apontou para o barulho e eliminou aquele canto como se um grande raio de sol tivesse entrado. Ele viu a criatura, olhos arregalados e ofuscados. Parou com o barulho naquele momento. Antônio ficou calado e foi dormir. No outro dia ele disse, eu vi o que é. Uma velha e sofrida coruja. Tudo que temos que fazer é retirá-la de lá. Sério? Disse Sebastião. Então está moleza resolver esse mistério. Contaram para os antigos moradores que se mudaram por medo e todos riram. Retiraram a coruja de lá e a levaram para o celeiro, para que ela continuasse caçando ratos. Na primeira noite de alívio, lampiões e velas apagados e todos foram dormir. Porém, o barulho ainda continuou. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Meu Deus, isso nunca vai acabar, disse Mariquinha. Estranharam que Antônio não havia saído da cama. Pai, o senhor não vai fazer nada?
Ele só olhou para ela e perguntou: está vindo do lado que tiramos a coruja ou do outro? Do outro. Então amanhã a gente tira a outra coruja que está no outro lado da casa. Isso explica porque o barulho ora vinha de um canto, ora vinha do outro. Elas ficavam conversando durante a noite.